desconto. Quem compra antes, paga menos. Secretaria do Gran, Ponto X Games e Bambino Festa. Compre online, tkingressos.com.br. Censura 18 anos. Obrigatória apresentação do RG. Roupa nova ao vivo. Não é questão de aceitar. Roupa nova em Limeira. Sexta, 3 de agosto, 10 da noite, no Gran. Rádio Oficial Educadora. Educadora. Vem, educadora. Vem nessa onda. Educadora. Vem. Abra um sorriso, solte o grito da garganta. Nos 4 cantos do país, vem com a gente, com a educadora. É um novo tempo pra sonhar, basta você só acreditar. De mãos dadas vamos juntos. Vem, vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem, vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. A felicidade espera por você. Basta uma atitude, você pode crer. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Olhar pra frente é a solução. Juntos somos mais fortes, bate coração. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu sou. Vem, vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem, vem você também, educadora. Muito mais que rádio. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. A partir de agora, na Educadora, programa Bastidores, com Nani Camargo e Renata Reis. É isso aí, 8h05. Um programa Bastidores excepcional nesta quinta-feira, porque tem muitos candidatos, pré-candidatos ainda, a deputado por Limeira. E hoje a gente encerra essa série de entrevistas, né, Renata? Mesmo porque é o prazo. Boa noite já a Renata. Boa noite, Nani. Boa noite a todos que nos acompanham nesta quinta-feira. É estranho, né, falar quinta-feira. Eu vou errar, daqui a pouco eu falo terça. Mas, na verdade, é o prazo que a lei nos dá, a lei eleitoral, em relação aí à igualdade que tem que ser dada a todos os candidatos. Algumas convenções ocorreram no último final de semana, outras hoje, outras vão ocorrer também neste final de semana. Quer dizer, a partir da próxima semana, a gente já não pode mais entrevistar aí os já candidatos de Limeira. Exatamente, né? Na verdade, é um cuidado, é um zelo, né, que nós estamos... Que nós não podemos entrevistar, nós podemos, né? Sim. É que existem muitas regras após a convenção, após os daí candidatos, sim, né? Por enquanto são pré-candidatos, existem muitas regras na legislação eleitoral. E mesmo antes deste prazo, nós estamos tomando todo o cuidado necessário para garantir aí o princípio da isonomia dentro do nosso critério objetivo que estabelecemos, que é entrevistar, fazer uma entrevista jornalística e não um debate, porque um debate tem toda uma regra, né, cheia de exigências da lei eleitoral, com os pré-candidatos com domicílio eleitoral em Limeira. Então, entramos em contato com todos os partidos, convidamos, né, a todos que tivessem pré-candidatos e muitos
né, aceitaram o convite. Os últimos 2 estão aqui já no estúdio. Os outros nós já entrevistamos nas últimas 4 semanas, Nani, mais ou menos. Olha, são mais de 15 nomes, né? Isso, acho que deve ser a 5ª semana que nós estamos entrevistando pré-candidatos. Tudo para ajudar você que está nos acompanhando a conhecer melhor quem são as pessoas que estão se lançando aí, né, Nani? Exatamente, formar essa opinião, né? Exatamente. Nós estamos aqui fazendo entrevistas e pedindo posicionamentos. Você pode verificar, ponderar, esse pré-candidato pensa do jeito que eu penso também. Posso pensar, avaliar melhor, né? Até as eleições, até outubro, tem tempo ainda para você não só assistir a entrevistas, mas pesquisar sobre os candidatos, conhecer melhor. Essa é a nossa missão. Exatamente. E as notícias aí do dia relacionadas, claro, à política, mais um nome, então, foi homologado em convenção municipal, o nome de Limeira. Hoje teve convenção em São Paulo do PPS, convenção estadual, e o nome, então, da vereadora Mayra Costa, que já foi ouvida por esse programa, foi homologado como agora, então, candidata a deputada estadual, então, pelo PPS. Por hora, Jorge de Freitas também já teve o nome homologado e teve mais um homologado. Doutora Mayra. Murilo Félix. Exatamente, desculpe. E Murilo Félix também, convenção do Podemos no final de semana. E outro assunto que movimentou aí a política de Limeira foi a cassação do mandato do vereador Anderson Pereira, do PSDB. Na verdade, já era uma decisão conhecida lá de fevereiro, mas que agora o juiz mandou cumprir em Limeira devido aos embargos que ele estava movendo e perdendo na justiça, Renata. Isso, Nani, isso mesmo. Na verdade, é sabido, né? Todos já sabem que o Tribunal Regional Eleitoral julgou procedente a ação do Ministério Público, que acusou o vereador Anderson de abuso do poder político e religioso na campanha de 2016. Este acórdão, né, é um acórdão quando é uma decisão de várias pessoas que acordaram que ele deve ser punido com a cassação do mandato. Por abuso de poder religioso. Exatamente. Isso foi em fevereiro. O TRE decidiu isso em fevereiro. Ocorre que o vereador podia recorrer, mover um recurso que é chamado embargos de declaração, que na verdade não tem o poder de mudar a decisão, mas de corrigir algum ponto que ele acredita que esteja mal explicado. Os embargos de declaração, esse recurso foi julgado. E os julgadores do TRE decidiram que não, rejeitaram todos os argumentos da defesa do vereador Anderson. Com a publicação, é tudo muito difícil, né? Mas assim, com a publicação deste acórdão, o TRE determinou ontem a comunicação à Justiça de Limeira para que cumprisse já o que foi determinado, que é a cassação do mandato do vereador. A perda da cadeira, né? É a perda da cadeira. Então, essa informação do TRE chegou aqui, a Limeira, e o juiz eleitoral, o doutor Rogério Danachaib, então, ele despachou, determinando que a Câmara cumpra o que foi decidido. Esta informação, essa comunicação oficial aconteceu na manhã de hoje, Nani, representante do cartório esteve na Câmara Municipal de Limeira para cumprir esta ordem. E agora, pelo que nós apuramos, né, Nani, a Câmara deve publicar um ato legislativo informando, no Jornal Oficial, informando, então, a cassação do mandato do vereador Anderson, e daí já convocando a suplente, primeira suplente do PSDB em Limeira, é Maraísa Matos Silveira. Ela deverá assumir aí nos próximos dias, assim que esse ato for publicado. Ocorre que, nesse meio tempo, o Anderson ainda pode recorrer ao TSE, Nani. Mas fora da Câmara. Cumpre-se os efeitos do acórdão. Perdeu o mandato, mesmo que seja por algum tempo. Certo. Ele já está recorrendo, nós não conseguimos conversar. Ele não quis falar com a imprensa, né, Renata? Não quis falar com a imprensa, nós tentamos falar com... Aqui na rádio, na Gazeta de Limeira também, né? Exatamente. Sem manifestação. Sem manifestação. E é esta a informação do dia que movimentou o meio político hoje, né, Nani? E também durante a semana, ontem, Limeira recebeu a visita do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que também é pré-candidato à reeleição, e está aí percorrendo várias cidades do interior paulista, divulgando o nome dele, claro, e o nome
do papai, né? Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. E inclusive a educadora fez uma entrevista com ele esteve também na Gazeta de Limeira e ele gravou um vídeo para o programa Bastidores. Para o Bastidores. Vamos conferir então o vídeo do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Fala Nani, fala Renata Reis, aqui Eduardo Bolsonaro. Estou falando agora para todo mundo aí que acompanha o programa Bastidores, parabenizar vocês pelas discussões e por fomentar a curiosidade do pessoal em se interessar por política. A gente que está do lado de cá, a gente olha até com uma certa tristeza, né? Um índice grande de abstenções. É sinal de que as pessoas, ou elas generalizam, acham que política é tudo coisa de corrupto, ou realmente não manifestam nenhum interesse. Então o que eu aconselho a vocês? Sigam o programa, comece a prestar atenção em outros parlamentares e vá votar. A pior decisão que existe é você se abster, é virar as costas. Porque se você não se interessar por política, você vai ser governado por alguém que se interessa e muito. E depois não adianta reclamar não, tá? Um abraço aí, pessoal. Fiquem com Deus. Verdade mesmo. Essa é a participação, então, do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Renata, você colocou muito bem, né? Independente se você gosta ou não do Bolsonaro ou de qualquer denominação partidária, mas o que ele falou é algo interessante que eu também concordo. Eu acho que a gente tem que participar. Respeito quem vai votar nulo, em branco, enfim, também é um modo de pensar, não é? Eu nunca fiz isso e eu defendo que a gente tem que escolher alguém, porque senão, Renata, a lei permite. A ausência dos bons faz que os ruins permaneçam. A lei permite que haja voto nulo e que as pessoas não votem, né? Enfim. Mas é muito importante a participação, porque se de fato você não se interessar, não votar, alguém vai fazer isso por você. Vote em alguém, mas vote. Essa é a ideia. Bom, vamos dar então sequência, né, às entrevistas do dia e vamos apresentar os convidados, Renata. Vamos lá. Os convidados desta noite são Gu Tigers, que é pré-candidato a deputado federal, não é antigo PSDC, é Democracia Cristã. DC. O Gu Tigers, então, pré-candidato a deputado federal, e também André Moisés, pré-candidato a deputado estadual. Boa noite aos dois. Quem começa? Por favor. Fala, Gu. Tudo bem? Boa noite, Nani. Boa noite, Renata. Boa noite a todos os ouvintes. Se você for eleito, você vai com esse terno aí, só pra gente conseguir te identificar de longe, lá na Câmara Federal, Mas Renata? com certeza. Olha, um limeirense lá, né, de terno amarelo. Quando vocês chegarem lá, quando a Globo focalizar lá, no meio daqueles 500 e poucos deputados, vai ter um pontinho amarelo. O pontinho amarelo é o Gu Tigers. Gu Tigers. Obrigada, viu, Gu? Moisés, André, né? Vamos chamar de André, né? André Moisés. Moisés é mais na guarda, né? Mais na guarda. Na guarda, mas eu tenho adotado André Moisés porque também sou conhecido em outros lugares aí, mas pelo nome. Boa noite, Renata. Boa noite, Nani. Boa noite, Gu. E todos os telespectadores, estamos à disposição. Bom, muito bem, como nós fizemos com os outros pré-candidatos também, primeiramente, a gente gostaria que vocês se apresentassem, né? Conta um pouquinho da sua história, Gu, a sua idade, a sua profissão, enfim. E se você já disputou algum cargo público, dá um resumo aí. Antes disso, Nani... Para quem não conhece o Gu, o Gu é uma pessoa bem conhecida, né? Exato. Antes disso, você que está nos acompanhando, compartilhe a live, nos ajude a fazer o programa, mande sua pergunta, seu comentário, como já tem feito muitas pessoas aqui. O Braulio Liberty do Riso, Nani, ele diz que isto que aconteceu com o Anderson sirva de exemplo para outros políticos aqui da terrinha. Então, mande sua pergunta ou seu comentário, participe do programa. Gu Tigers. Boa noite. Se apresente, Gu. Bem, meu nome é José Augusto Correia. Eu sou conhecido por Gu Tigers. Por toda a história, porque há 35 anos há 35 anos eu tenho um time de futebol que nos primeiros 20 anos era time de salão e agora nos últimos 15 só society. Eu escrevo um jornal diário, o primeiro diário que não circula diariamente. Eu escrevo o Diário Tigers há 29 anos, fez no último dia 29 de junho, fez 29 anos que eu escrevi o primeiro jornal, que é um jornal que mescla humor e uma leitura política, né, da cidade, sim. É um pouco polêmico. Eu também, nos últimos
Há 15 anos eu tenho um movimento voltado à comunidade negra, que é o chamado Troféu Negra Evidência. É um evento que busca elevar a autoestima da minha comunidade. E é isso, eu sou Gu Tigers, tenho 56 anos. Nunca participou de outros processos eleitorais? Não, eu já participei de 2 processos. E na última, em 2012, faltaram 50 votos para me ser eleito. Eu caí naquele problema do coeficiente eleitoral. Daí para vereador. Para vereador. Na ocasião, 4 vereadores foram eleitos com bem menos votos que eu, mas é o sistema, é o processo. Na eleição de 2016, eu tive 1.025 votos em 2012. 2016, eu estava pronto para vir, mas houve alguns problemas, inclusive de saúde. Eu fiquei em coma 5 dias, né? Mas é aquele negócio. Deus tinha um plano maior para mim. E agora estou vindo aqui para sou pré-candidato povo. André. Muito bem, André. Contar um breve histórico. Eu iniciei, né, minha carreira. Eu sou formado torneiro mecânico, minha profissão. Trabalhei por algum tempo nessa profissão. Posteriormente, em 2002, entrei para Guarda Municipal, né, serviço público. E estou há 17 anos no serviço público. Né. Tenho 39 anos, casado. Hoje eu tenho uma menina, tinha 2, perdi uma, hoje eu tenho uma menina. E já disputei por 2 vezes o pleito para vereador, ficando na primeira suplência em 2012. Né? E chegando a assumir em alguns momentos também, e por 2 momentos. E na última eleição, também disputei, não teve uma grande votação, mas no conjunto dos números, né, que alguns apoiadores nossos até ficou, caiu, mas não que caiu. É que em 2012 nós tínhamos 300 candidatos para disputar os votos que tinham aí, né? Em 2016 dobrou, foi para 598. Então, saí 46º mais votado dentre todo esse povo. E agora nós encaramos essa batalha nova aí para poder estar representando o povo, se assim eles quiserem, na Assembleia Legislativa. André, você era do PSB, né? Do isso que eu ia partido perguntar, essa questão de do partidos, ex-prefeito né? Paulo Radiche, né? Sim, dizer como começou também. A primeira filiação minha, todos nós, às vezes, em alguns momentos, já dissemos, eu sou apolítico, né? Eu não consigo enxergar dessa forma. Todos nós somos políticos, todos. Podemos não ser apartidários, né? Então, eu já tenho uma militância na época do torneiro mecânico, eu fazia minha função na metalúrgica. Normalmente era eu que acabava comprando as brigas dos amigos lá, mas eu não me via assim ainda como um sindicalista, né? Para mim, eu estava só fazendo um favor. E esse desejo em estar disputando uma eleição, até estar entrando num partido, ocorreu em 2003. Entrei na Guarda em 2002, nós vimos muita coisa errada aqui, né, na época, e começamos a correr atrás para ver como que ia resolver essa questão. E, infelizmente, ou felizmente, é pelo meio político que você consegue resolver várias questões administrativas. Então, me inscrevi no PDT, que foi o primeiro partido, em 2003, para estar apoiando um guarda na época, o GCM Ramos. Então, nós apoiamos ele. Posteriormente, eu fui para o PSDC, que hoje é o DC. Então, eu saí do PDT, fui para o PSDC, mas só ajudando mesmo, né? Engrossando o caldo do pessoal lá. Porque você precisa também fazer um movimento lá dentro. E em 2012 foi quando eu fui para o PSB e já fui para disputar mesmo, né? Tenho apoio de todos os profissionais da Guarda, mais a associação a qual nós cuidamos também, da igreja, então... E fui para o PSB. E mais recentemente... dei uma passada, acho que de 1 mês no Podemos. Então, eu estive no Podemos também durante 1 mês, por aí. Ah, você também? Sim. Assim que a nossa história começou. É assim que vocês se encontraram, Porque o Gu também, né? O Gu também era de outro partido. Gu, você passou já por vários partidos, né? Eu passei por... Esse é o 4º partido que eu acho. Porque eu fui candidato pelo... Era... Meu Deus, agora eu não vou lembrar assim. Mas assim, porque eu não vou lembrar assim, de cabeça agora.
Mas sei que eu passei pelo PSD, que eu tive 1.025 votos, e depois do PSD, daí caiu na época, eu ia vir, vários partidos que você fala, é que assim que eu saí da eleição com 1.025 votos, daí eu já desde aquela época comecei a ser enganado por vários partidos. Daí eu ia, conversava, não dava certo, saía, mas daí eu não cheguei a disputar por nenhum outro partido em 2016, porque teve todos os problemas. Daí logo depois da eleição de 2016, eu conheci o pessoal do Podemos, daí a gente comecei a fazer um trabalho, tinha uma proposta interessante, que lia com a leitura que eu tinha, que era um partido sério, que ele ia trilhar ia selecionar demais os candidatos deles. É o discurso que o Álvaro Dias tem, que o discurso é lá em cima, daí embaixo a política continua sempre sorrateira, como sempre. Então eu me preparei para ficar no Podemos, porque havia todo um projeto. Daí no meio do caminho, como é de conhecimento de todo mundo, daí o Félix e o filho dele foram lá, passaram a rasteira, me secretaram lá para mandar o pessoal do PDT, que nunca teve nada com Podemos, mas passaram a rasteira em mim e daí tomaram partido, daí eu fiquei sem coisa. Foi quando o presidente, o pessoal daqui, o Moisés, o pessoal estava preocupado, porque como eu tinha vindo de um coma, de umas coisas assim, que foi um colapso nervoso, você acredita que até a última hora eles tinham medo de dar notícia para mim. Eu fui o último a saber que tinham passado a rasteira em mim e que estava tudo montado. Eu só ia descobrir depois de terminado um prazo de inscrição. Que essa conversa aí já vinha sendo discutida há uns 2 meses, 3 meses. Eu cheguei a assumir a vice-presidência lá do Podemos, juntamente com o Edmilson Silva, né? E quando eu fui para lá, já tinha a informação que o Gu seria o nosso pré-candidato, né? O Gu seria um e o partido tem o costume de lançar 2. E o João Antunes, motorista de ônibus, se eu não me enganado, ele também seria o outro. Só que aí teve vários desentendimentos, vamos dizer assim, lá dentro. O João Antunes também saiu, todo mundo saiu. E aí é onde que eu entro na história. Porque eu também não tinha o desejo até então em disputar. Mas como o partido tem essa prerrogativa de sempre estar lançando 2, então eu falei, então o Gu seria um e eu seria o outro, para não deixar o partido solto, né? E nós temos a condição de estar disputando também. E depois que aconteceu tudo isso, não falamos pro Gu, para não criar um problema, que tinha medo de dar alguma coisa nele mesmo, porque nós acompanhamos o tempo que ele ficou lá na humanitária. E então decidimos segurar e tentar reverter. Não conseguimos reverter. Aí foram para outro partido, e aí viemos pro DC. Diz o meu presidente, o Edmilson Gonçalves, que o bom filho a casa volta, né? Então foi o partido que eu eles entregaram aqui todo, enfim, né, a filosofia do partido. Tem uma pergunta aqui interessante, Renata, do Braulio, e ele está fazendo essa pergunta por conta aí do número de candidatos, né? O grande número de candidatos, Limeira já tem esse histórico, né, de todos os anos, todas as eleições proporcionais, né, e também presidenciais, isso acontece. Mas ele fala o seguinte, com esse número de candidatos vai ser muito difícil eleger alguém. Senhores candidatos, repensem suas candidaturas. Ele está falando aqui de forma geral, né? Repensem suas candidaturas, digo isso para que a todos que são ainda pré-candidatos pensem nisso, não dá para ter uma enxurrada de candidatos, enfim. Vocês concordam com isso? Vocês acham que quanto mais candidato é melhor para a população de Limeira, ou isso realmente é verdade, né? Vai acabar não elegendo ninguém porque os votos vão se dissolver aí para um número muito grande de postulantes? Eu tenho entendimento assim, nós temos que aceitar todo tipo de posicionamento que vem do povo, né? Dentro de casa, para nos darmos bem e assim também, né? E eu acredito que quanto mais candidatos nós tivermos, assim, o povo fica melhor para estar escolhendo. Porque nós sempre falamos assim, vamos escolher aquele lá, que aquele é o menos pior. Não, nós não temos que escolher o menos pior. Nós temos que, à medida do possível, escolher o melhor. Mas como eu vou saber que aquele é melhor? Né? Pesquisa a vida dele, vê o que ele já fez pela sociedade, o que ele tem feito ao longo da vida dele. Porque, de repente, tem candidato... Não que isso também é uma exigência. Porque, para ser candidato, basta ser maior de idade, saber ler e escrever e ter a legenda no partido. Então, poderia ter até mais candidatos, né?
Mas nós aceitamos a opinião, mas eu acho que quanto mais candidatos é melhor, porque tem 215 mil votos para ser disputado. Então, é 215 mil eleitores que deveriam, a partir de ontem já, estar pesquisando a vida de cada um de nós e dos que passaram aqui, para poder tentar buscar aquele melhor. Porque muitas vezes nós ouvimos dizer que o candidato vem aqui e fala, não, se eu com 30 mil eu sou eleito. Não, não é verdade. É um jogo de números que nós só vamos saber realmente quando abrir as urnas. Só que tem partidos muito grandes que o cara fala, eu preciso de 40 mil. Não, a linha de corte deles é 80, é 70. Então acaba iludibriando o eleitor lá fora. Aí fala assim, eu não consegui me eleger porque tinha muito. Não tinha muito porque a linha de corte dele era muito, ele não conseguiu atingir. E nós temos o histórico de sempre 1/3 de votos vai embora, 1/3 é branco e 1/3 é válido. Então, esses que vão embora mesmo. Porque já tem compromissos, já tem parcerias com os candidatos, né? Nós apoiamos muito o candidato também, que é interesses de causa, né? Quem fala pela Guarda Municipal a nível do Estado, a nível da Federação? Assim, nós não temos aqui, não temos lugar nenhum. Então, nós temos as pessoas certas, então são essas que têm que ser apoiadas. Você acha que é muita gente, Gu, disputando candidatura? Na minha leitura, o problema, além do problema de número, é o problema de qualidade. Esse é o problema. Eu penso, na minha leitura, sai candidato que é ex-presidiário, sai candidato com problema da justiça, o candidato que sabe que está inelegível e sai, se lança, faz aquela jogada toda para lá na frente mudar. Então tem muito cara de pau que entra na corrida por causa... Essa é uma das principais mudanças que a gente tem que, quando chegando lá em Brasília, já começar a mexer, sabe? Tanto numa reforma da política, né? Para a política, que o assunto agora é esse, fazer uma reforma política. E esse é o povo. Por exemplo, assim, eu jamais pensei em ser candidato a deputado. Eu estou vindo candidato a deputado, eu sou um pré-candidato a deputado, porque a política, os políticos, eles perderam a noção de tudo. O povo não se vê representado em nada que está aí, certo? Nada que está aí. Então, as pessoas têm falado muito que Limeira precisa ter deputado. Eu também acho que Limeira precisa, mas é o povo que precisa. Hoje, em Limeira, eu sou do povo. Eu vivi 10 anos na rua. Eu conheço os 366 bairros da cidade de ponta a ponta. As pessoas se falam, eu vou trabalhar por Limeira e nem conhecem Limeira. As pessoas, elas vêm com aquele monte de enganação. O povo está desesperado para ver uma solução. Daí eles são eleitos, eles somem, depois de 4 anos ou 2 anos, que às vezes eles vêm para prefeito, aparece de novo, com a maior cara de pau e começa a pedir voto de novo. E sempre o povo. Só que o povo ele só serve para votar. A partir da hora que vota, ele não tem mais serventia nenhuma. Vai ficar iludido até a próxima. E vocês são diferentes? Vocês, se eleitos, vão continuar atendendo, precisa gostar do povo? Vão continuar gostando do povo? Vão atender o povo? Bem, eu quero falar... Primeiro se oficializar a candidatura, a gente tem que pensar falar tudo Primeiro, isso, a gente tem que oficializar a candidatura. Eu estou falando, eu estou dando a minha cara para bater, porque eu acredito em 3 coisas, assim, ou seja, são 3 coisas que eu posso prometer de verdade. Primeiro, eu prometo, eu vou trabalhar bastante, porque eu trabalho desde os 13 anos. Hoje eu vejo candidato que nunca trabalhou na vida e eu trabalho desde os 13 anos. Eu vou trabalhar muito. Segundo, eu não vou me corromper, porque aos 56 anos é muito tarde para se tornar um corrupto. Então, isso é uma coisa que eu acho interessante isso aí. Então, eu vou trabalhar muito. E a outra, eu não vou perder a identidade. Aliás, o que tem feito eu vir encarar essa jornada é justamente porque eu sou pobre,
Eu sou povo, eu sei exatamente o que a gente tem necessidade. Os políticos hoje, os profissionais, eles perderam a noção. Eles falam de milhões, milhões, milhões. Eu sou povo, eu sou da rua, do gueto, da favela. Eu não tenho noção de milhão. Entendeu? Eu não tenho noção de milhão. Então eles perderam o contato com a gente. Eles não falam a língua nossa mais, sabe? Eles não falam mais a língua. Então é por essa linha que eu penso. Nani? Muito bem, vamos falar agora de um parceiro muito importante deste programa, uma grande operadora de saúde que é referência em Limeira, que é a Medical, né, Renata? A Medical, e que acabou de ser recertificada com a ISO 9001, versão 2015. E isso não é pouco, não, isso é muito, é garantia de qualidade ao cliente Medical. Vamos conferir, então. O que é importante para você? Trabalhar, se divertir, descansar, sorrir, viajar. A gente também acha tudo isso o máximo. Mas você já parou para pensar que o importante mesmo é ter saúde? Sim, porque sem saúde, você não viaja, não sorri, não descansa, não se diverte e nem trabalha. Então, na hora de decidir o que é importante para você, pense na única coisa que é importante para todas as outras coisas. Medical, porque o importante é ter saúde. Sim. Obrigada, Medical. Muito obrigada, Medical, pela parceria. Renata Reis, vamos às perguntas dos ouvintes que mandaram pra gente? A gente recebeu perguntas. Tem muitas perguntas aqui no nosso Facebook, também pelo WhatsApp, mas teve perguntas que foram enviadas especialmente para vocês. Vamos começar com a pergunta do Robertson? Vamos lá. Muito bem, vamos conferir então. Olá, Renata Reis, Nani Camargo e aos ouvintes do programa Bastidores. É um programa maravilhoso, comandado por duas mulheres extraordinárias. Eu sou Robertson, professor, pesquisador da área de política e religião. Gostaria de encaminhar algumas perguntas, se possível, para os candidatos a deputado. Sabemos que nós temos muitas pessoas preparadas ocupando cargos importantes no legislativo no Brasil. E, claro, sem a menor competência para tal. O resultado que nós temos é um Congresso caro e ineficiente. Pergunta para esses candidatos: por que você seria um candidato diferente? Você aceitaria apoio político em troca de favores e cargos públicos? A honestidade em sua vida pregressa é inquestionável? Pergunta, vocês vão fazer a diferença caso eleitos, né, Renato? Uma pergunta ótima, muito obrigada ao Robertson Marcomini. Muito obrigada. Sempre colabora, sempre que possível, né, o Robertson. Porque, Renata, ele falou tudo. O mais do mesmo, a gente já tem. Já tem. Né? E ninguém aguenta mais. Exatamente. E ele fez outras perguntas também, né? Sobre questão de cargos, de barganha, etc. O que vocês têm a dizer ao Robertson? Ele falou, seremos diferentes. Não, nós somos diferentes, né? Nós somos diferentes e isso basta uma breve pesquisa. Hoje nós temos uma ferramenta super importante que é a internet, né? Digitar no Google o nome do seu candidato, ver o que ele já fez. Eu, completando a resposta que o Gu deu anteriormente, falar assim, vocês serão diferentes? Sim. Continuarão trabalhando para o povo? Sim. Porque um problema que nós temos, eu falo nós, nós já fazemos várias coisas, só que um problema que eu deixo de fazer por opção mesmo é divulgá-las. Porque eu tenho dito para várias pessoas que a ação com divulgação não passa de uma promoção. Então, só que o político, ele vive de promoção, de se promover pelas coisas que tem feito. Então, nós, independentemente de estar ou não estar na Assembleia Legislativa ou qualquer outro cargo que venha disputar no futuro, eu vou continuar com as minhas tarefas diárias que nós temos, né? Agora, quem sabe disso? Quem sabe é quem vive mais próximo, né? No bairro, dentro das corporações onde nós trabalhamos, né? E ao ponto, você trocaria seu cargo? Jamais. Não faço troca, não tem barganha com nada, né? Então, eu acho que quem vive mais próximo de mim é capaz de realmente passar isso. Porque nós falarmos isso, ainda mais nesse momento,
Não vai passar de falácias, né? O cara, não acredito. Então tem que estar mais junto, mais próximo, e é no dia a dia. Porque se eu não for isso que eu estou falando, eu vou acabar me escorregando. Aí ele vai ter certeza realmente se é. E estando eleito, é um desejo muito grande nós estarmos fazendo o que eu vi em São Paulo. Eu tive recentemente em São Paulo visitando um deputado federal e ele é eleito há 8 mandatos já. Ah, mas por que será, né? Por que o cara, será que o cara tem todo esse poder? Ele compra? O que ele faz? Ele trabalha. É o que nós gostamos de fazer. Eu cheguei lá no barracão, não me lembro o bairro, cheguei no barracão onde tinha nada mais, nada menos que 15 mesas, cada uma delas com advogado previdenciário, advogado trabalhista, gente da saúde, gente da educação, todas as áreas mais prejudiciais que nós temos. E se não tivessem umas 400 pessoas lá para ser atendidas, e ele lá. E aí eu até perguntei ainda pro Freitas, mano, até um abraço para ele, o Freitas, que é assessor direto desse deputado. Eu falei, viu, isso aí que tá acontecendo agora? Ele falou, não, jamais. Falar 30 anos é assim. Então, por isso, tá explicado. Agora, nós já tivemos candidatos aqui também. Assim, não sabemos nem aonde é o barracão, ou se tem sede, como funciona, porque no mínimo, o tanto de verba que eles têm para gastar, o mínimo era para ter um barracão e fazer um atendimento desse, porque o que nós mais temos é pessoas para ser atendida, pessoas necessitadas na nossa cidade. E você, Gu, vai fazer a diferença na Câmara Federal? Bem, quem conhece a minha história, né, é que muita gente não conhece. Como reprisando, aos 56 anos, eu nunca tive nenhum tipo de envolvimento com criminalidade e nunca tive nenhum tipo de envolvimento com drogas. Sabe? Eu trabalho desde os 13 anos. Então, isso daí não é que seja mérito. É obrigação de todo mundo ser bom e ser honesto, tentar fazer a coisa certa. Eu acho um absurdo o político, que eu sempre assim, ninguém tem o direito ao supérfluo enquanto houver um necessitado. Então, o custo de um deputado, mesmo, pode desde vereador, as regalias que eles têm, sabe, é muita coisa. Então, eles não estão aí para servir, eles estão para ser servidos. E é o contrário. Eu prego muito, eu sempre falo assim, quando eu vejo, principalmente quando o político ele já tem uma imagem suspeita, já tem uma fama corrupta, normalmente eles pegam, quase invariavelmente, eles acabam morrendo com câncer. Porque Deus dá oportunidade para esses poucos para fazer a diferença, para servir o próximo, para ajudar os menores, os mais necessitados. Eles ficam o tempo todo olhando só para o próprio umbigo, querendo se enriquecer mais, usando do abuso do poder que eles têm. Então, e daí? Isso daí eles acabam pagando. Então, quando eu falo que eu vou fazer diferença, eu vou fazer diferença porque eu sou da rua, eu sou do mundo. Então, eu sei aquilo que o povo, ele precisa de tão pouco. Ele precisa de atenção. Não adianta o cara chegar aqui, o deputado chegar aqui e falar, eu trouxe 50 milhões para a saúde, e eu ir lá no hospital, na Santa Casa, no Pocinho, e não ter remédio, não ter médico, sabe, esse tipo de coisa. E é tudo uma propaganda enganosa. O povo não quer saber quanto milhão que veio. Ele quer chegar lá no postinho, ter médico. Um exame tem que esperar 3, 4, 5 meses. Então, tudo isso é aquela ilha da fantasia. Por quê? Porque eles não vivem o dia a dia. Eu acho absurdo um deputado federal, que eu no meu caso, eu estou postulando esse cargo, um deputado federal não ter um escritório de atendimento para o povo. Porque, aliás, eu como povo, eu não consigo me identificar. E para mim, Limeira não tem deputado. O povo não tem deputado. Não era mais simples, como algumas pessoas já fizeram essas perguntas a outros que ainda não foram eleitos. Sim. Mais fácil começar pela Câmara Municipal de Limeira?
A gente tem que começar arrumando em casa. Não existe uma regra, mas você concorda que... Sim. Não, deixa acho que eu não entendeu, que ele está não perguntando entendi a se pergunta. você primeiro não deveria ter você passado tá falando pela vereança. eu Passar passado por uma pela Começar como experiência, vereador, exato. né? Começar como pelo vereador. pra depois... Como no legislativo, primeiro no municipal, talvez depois estadual, ou você acha que isso não tem necessidade? Deixa eu falar uma coisa. Se bem que o exemplo que eu ia dar não seria o exemplo, né? Mas a gente tem, mas assim, não há necessidade de você começar pela Câmara, Sim, não há regra, não tem existe uma regra, mas não seria o caso de você obter você e É de outros galgar, também, né, Renato? Você falando de Experiência. galgar uma Exato. carreira na política. Porque eu falo assim, tem tantos políticos lá, tantos corruptos, tanta gente com problema na justiça que passou pela Câmara. Eu acho que o problema não está em passar pela Câmara. Está no sentido do cara ter caráter, o cara ter um compromisso com o serviço público e ter fé e foco no trabalho. E saber que ele está ali para servir. Sabe, as pessoas costumam dizer que, não, a gente tem que ter um deputado lá. Para a gente ter um deputado em Brasília, que seja como um mico-leão dourado, todo mundo fica falando, não, tem que preservar. Mas ninguém sabe para que serve aquilo lá. Por quê? Todas as coisas que se falam, o deputado que a gente tem hoje, ele pode estar muito bem com as empreiteiras, com o empresariado, com o rico. Agora, o povo mesmo não se identifica, o povo não vê. A periferia é quem decide as eleições. E é a última que vai ver qualquer tipo de melhoria. É uma coisa errada. Então, eu acredito que o povo tem que vir alguém do povo para começar. Fala, mas aproveitando esse gancho, eu não acredito que deveria ter essa regra. Teria que ser uma regra, né? Vou passar na Câmara primeiro para aprender. Por quê? Porque são esferas diferentes. Então, é tudo diferente. Né? Mas é parlamento, né? Sim, é parlamento, mas é diferenciado. A governabilidade, por exemplo, lá dentro, né? A o atuação tamanho, mesmo, né? a própria atuação. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você já passou pela Câmara, eu já passei, não posso dizer que eu passei, que sou um expert no negócio, porque foi durante 6 meses. Mas eu aprendi umas coisas ali, vi como é o movimento, o que o vereador ele tá preso, né? Naquilo que são as competências dele, não é muita coisa. A diferença, eu sempre falo assim, que a diferença minha hoje e a minha antes, quando eu estava lá, é que antes eu tinha um microfone. Né? Então, a administração pública podia me ouvir quando estava insatisfeito com alguma coisa, e hoje já não ouve ler, porque hoje nós encaminhamos requerimentos, só que aí é daquele jeito, não tem resposta. Se o vereador não está tendo, burocrático, né? Imagine nós. E passando pela Assembleia, assim, e direto para lá, é tudo uma aprendizagem, tudo é um estágio que vai ter que fazer qualquer um de nós que ainda não conhecemos na íntegra, e vamos tá aprendendo. Vamos ver agora, Gu, tem mais uma pergunta agora da jornalista Graziela Félix, também direcionada a vocês dois. Graziela Félix é jornalista, nossa Sim. colega, e também está participando do programa Bastidores. Vamos conferir. Oi, Nani. Oi, Renata. Tudo bom? Antes de mais nada, eu quero deixar aqui os parabéns pela condução do programa e principalmente das entrevistas. Eu sou a Graziela Félix, jornalista, e eu quero saber dos candidatos o seguinte: diante desse cenário que todos nós, eleitores, estamos descrentes da política, principalmente da política brasileira, eu quero saber de vocês de que forma criativa vocês pretendem retomar a confiança do eleitor. E mais do que isso, se eleitos, de que forma que vocês pretendem manter a confiança das pessoas que votaram em vocês para que elas não se sintam traídas, como muitas vezes nós sentimos. É isso. Um grande abraço. Até mais. Boa pergunta da Renata. Da Gra. Obrigada, Gra. viu, Gra, pela participação. Com relação Vamos lá, Renato. Gu. Vamos lá, responda a Gra Félix. Nani, Renata. Nani. Prazer, Renata, Nani. Então, com relação a isso, sendo
como que eu pretendo fazer a diferença lá. Primeiro, eu quero realçar que nos últimos... Eu também sempre fui muito descrente da política. Eu sempre achei que o país não tinha mais jeito. A partir do movimento do Joaquim Barbosa, uma pessoa que eu me inspiro demais, e o Sérgio Moro, que eu sou fã incondicional dele, ele me deu... esses dois juízes, eles passaram para mim uma ideia assim, é possível colocar bandido na cadeia? Sim. É possível desmascarar pilantra? Sim. Então, a partir daí, existe um apelo, assim, se eu pudesse fazer um apelo para a sociedade, de uma maneira geral, eu iria falar assim, sigam o Moro. Não reeleja ninguém com poder. Tudo que está aí fora está tudo contaminado, tudo está viciado, e eles não mantêm uma... Então a gente precisa renovar tudo, limpar tudo, porque a maior reforma, a única reforma política real possível é o voto. Então, é não votar em ninguém com poder, ninguém com mandato, trocar tudo. Por quê? Vão entrar corruptos, mas vão entrar bem menos, ou vão entrar novos corruptos, e o povo vai ter uma chance de se defender. Tem que existir uma coerência. Eu quero ainda voltar na última pergunta, quando você falou assim, se era preciso passar pela Câmara antes de chegar lá. Vamos dar um exemplo do deputado que nós temos. Ele ficou 4 mandatos lá na Câmara, quer dizer, 16 anos. Em 16 anos, ele teve somente 2 projetos de alguma relevância, que foi o Fecha Bar, que foi um caos. A gente já é uma cidade atrasada, a gente ficou atrasada por más investimentos anteriores, a gente ficou mais ainda. O projeto que foi um desastre num contexto geral. E o famoso, que é a coisa lá, o famoso Bolsa Creche, que foi estampa da Gazeta de antes de ontem ainda, a deficiência que está no Bolsa Creche. Caramba, teria que mas haver... Aí Bolsa Creche. Não, mas aí ali é para o Poder creche, Executivo, né? Poder Executivo, o Executivo que não abre vagas, a lei está lá. Agora, não tem, o Executivo não paga, né? A Bolsa Creche é nada mais do que o Executivo pagar a creche, caso do né? deputado trazer verba também para fazer isso aí. Mas também? é a responsabilidade do município. A responsabilidade é do município. A creche faz parte da rede municipal, escolas municipais. Sim. A educação estadual do Estado. E sim, o governo federal, ele tem sim responsabilidades como na merenda, como em outros investimentos para a educação. Mas creche é município. Mas esse Bolsa Creche, gestão, né? esse Bolsa Creche, se é realmente esse pulo do gato, por que já não apresentou esse projeto a nível nacional, então? A partir da hora que está em Brasília. Se é o pulo do gato, por que não foi reapresentar esse projeto a nível nacional, assim? Gu, eu não tenho conhecimento nesse momento se uma ideia como essa já tramitou, ou já tem algo aprovado nesse sentido. Não tenho conhecimento. Pode até checar depois, Podemos né, até checar, mas eu tenho absoluta certeza de que isso já foi discutido no Congresso. O que mais tem no Congresso, né, André? São assuntos para beneficiar a educação, saúde, etc. É muita coisa que fica travada também. E tem muita coisa que já passou. Então, eu não sei te dizer nesse momento por que nada foi apresentado. Porque eu não sei se já tem. Complementando a pergunta dela, e ela disse... Como que ela pergunta pra gente, ela, né? A Graziella. A Graziella, ela pergunta o que a gente vai fazer para não frustrar quem realmente acredita. Sendo, no mínimo, coerente. Por exemplo, assim, quando eu tendo a oportunidade de chegar lá, eu não vou aprovar ou compartilhar nenhum projeto que, por exemplo, que prejudique o aposentado ou por exemplo, assim, numa iminência que proteja algum bandido, votar a favor de bandido,
Sabe, o Temer é bandido, não tem jeito de falar que não é. E quem aprova, compactua com bandido é bandido também. É a minha leitura. André, você também vai responder esse questionamento, mas deixa eu aproveitar o Gu, tem uma pergunta direcionada a você, Gu, aqui do nosso ouvinte Anderson Nascimento. Ele faz o seguinte questionamento: o candidato que aceitou dinheiro do Silvio Félix para retirar o jornal que seria publicado está dizendo que será diferente no Congresso? Você quer explicar melhor? Quer dizer se recebeu ou não, né? Isso. Então, mas... E pergunta, será que ele aguenta a pressão e não vai ser ele diz aqui, cita o Miguel Lombardi. Vai ter uma equipe boa. Né? A equipe vai ter uma equipe boa para poder... Não, também vai ter uma equipe boa. Aceitou ou não? É de conhecimento de todo mundo que eu não aceitei dinheiro nenhum. Eu nem imaginava que ia entrar esse assunto hoje aqui, mas todo mundo sabe que eu fui vítima dessa quadrilha aí, dessas bandidadas toda. Eu fui acuado, os caras levaram na gráfica e chegaram lá, tomaram meu jornal, incineraram na Câmara. Tá no Ministério Público aí isso. Eu fui ameaçado de morte por esses bandidos aí. Mas assim, então, aceitou dinheiro ou não? Claro que não. Tá. André Moisés. Se eu tivesse aceitado, eu já não tá acordando, né? Então, a Grazi, né? A Grazi fez uma excelente pergunta e difícil também. Uma ótima jornalista. Isso. E difícil de estar respondendo, por quê? Porque como que nós vamos resgatar a confiança do povo? Você deu a resposta e eu vou usar ela, né? Assim, trocarmos todo mundo. Vamos trocar todo mundo. Por quê? E como que vai manter isso? De 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos tem eleições, mas cada um para o seu pleito. De 4 em 4 anos você tem a condição de estar trocando, né? Então, eu sempre falo isso até para o meu grupo, né? Falo assim, vamos trabalhar, me dá a oportunidade, né? Mas quem garante que também você também não vai... aquela pergunta foi feita anteriormente, né? Trocar cargo, esse tipo de coisa toda. Fala, quem está garantindo sou eu. Fala assim, e caso haja diferente disso, não eleja mais. Então, como que vou trazer a confiança? Primeiro, o público só vai ter confiança se ela começar a fazer parte da política. Não esperar os 45 do segundo tempo para catar um papel no chão, como eu vi várias vezes, todas as eleições tem isso, e tá votando. Triste, né? Triste essa cena, né, Nani? A pessoa que se sujeita a pegar qualquer papelzinho no chão para ir votar é lamentável. Renata, mais triste que isso que eu vejo é o candidato jogar lá. Porque ele está lá subestimando todo mundo que tem que votar. Eu acho isso era uma determinação nossa, né, do partido do qual eu estava, PSB, ninguém joga. Teve 1 ou 2 teimosos que depois pôs a culpa, né, nos seus ajudantes, mas do resto, nada. Sempre sobra pro coitado que está entregando. Assim, outro dia, o que foi feito? Outro dia, o material que sobrou, 2 caixas de material, levei na Ariel, utilizou, reciclou, sei lá o que fez. Então, primeiro, se o cara descumpre pequenas normas, eles vão descumprir outras. Então, o povo vai ter realmente vai ser resgatada essa confiança, primeiro trocando, acompanhando o seu candidato. E para não frustrá-lo, acompanhar ele na íntegra mesmo. E o primeiro momento que vira um voto que vai contra os seus anseios, fala, isso eu não acompanho mais. Que é o que nós temos feito. Fala, então, isso eu não acompanho mais. Votar contra o trabalhador, votar contra o pensionista, votar... Não tem como seguir. Ô Gu, quero fazer uma pergunta a você, até por conta de você estar disputando, né? Vai disputar candidatura aí a federal. Então, uma pergunta que tem a ver justamente com questões federais com a União. Fiz essa pergunta aos outros pré-candidatos que estiveram aqui. Em relação ao MST, se você é favorável ao movimento e se, quando você estiver lá, se isso acontecer, o que você pode fazer aí em relação... Para resolver essa questão local. Para resolver esse impasse aqui em Limeira. Então, com relação do MST, eu não concordo que as coisas têm que ser ganhadas no grito, assim, tem que invadir as coisas, eu acho que, por outro lado, eu vejo assim, a cidade, vamos falar de Limeira, assim, o pessoal que está lá, 12 anos já lá, se tinha que ter evitado que eles ficassem lá, tinha que ter tomado atitude no momento lá. Não vai invadir e acabou. Depois, sempre falta pulso, falta o poder. Eles ficam só olhando a coisa. Na verdade, ali está nas mãos da justiça, né, Renato? Sim, é uma discussão judicial. Mas a partir de então, agora, eu falo sobre novas invasões, né?
A gente já passou por uma experiência, agora está lá, você sabe que não dá, não reverte mais isso daí, né? Então, o que está lá, está lá. Mas agora, numa próxima... Porque tem que partir do governo, do planos, projetos de habitacional, projetos. Tem que vir, porque é aquele negócio. O nosso atual governo aqui, desde quando eles entraram, estão falando que vai... fica prometendo que vai arrumar lote, vai arrumar coisa lá, e vão cozinhando. Vai passando o tempo. E as pessoas... A gente que sofre, a gente está na rua, a gente precisa de atitudes. A gente consegue ver os governos prometendo obras faraônicas, e aquilo que é o essencial do ser humano, que é um teto, ninguém se preocupa. Então, é uma faca de dois gumes aí. É difícil você pegar e falar assim, ó, não invada aqui. Então, fala assim, apresenta algum projeto. Por exemplo, se você me perguntasse, você chegando em Brasília, quais seriam as suas duas primeiras atitudes, né? Uma era encarar de frente para brigar, para tentar com os meus pares, uma reforma de imposto. A gente paga muito... Tributária. A gente paga muito imposto a troco de nada. Toda vez que você chega num político, fala sobre taxação, eles sempre começam a comparar a taxação dos Estados Unidos, mas vê o retorno que tem nos Estados Unidos e o retorno aqui. A gente paga muito imposto para nada. Principalmente o estado de São Paulo, que ele sozinho, ele tem que bancar a maioria dos estados aí de cima, né? Então é isso. E seria brigar por causa disso daí, da reposição e diminuição de impostos. E a outra é fazer realmente um plano de habitação, mas para aquele assalariado mesmo. Hoje, aquele Minha Terra, Minha Casa, Minha Vida lá, vai ver quanto os caras estão pagando aí, 800 mil reais. Não é para trabalhadores isso daí. Então tinha que fazer um projeto, uma coisa voltada mesmo, focada nisso, né? Para pessoa para o pobre mesmo. André, quer se manifestar sobre a MST? Se trata de uma questão federal, sim. Mas eu deixar meu posicionamento também. Claro, é importante para a gente saber. Mandar um abraço pro Baiano. O Baiano. A gente teve Jamaica. Esse dia lá. Tivemos lá conversando com eles também do assentamento. Eu sou, pela minha profissão, né? Guarda Municipal, nós confrontamos diretamente esse tipo de ação. Então, falar assim, primeiramente, sou contra a invasão. Mas não sou contra o próprio movimento. Né? Eu falo assim, mas como ser contra um e não ser contra outro? Eu falo assim, se não tem movimento, ninguém vai chegar lá, já dividir tudo e entregar para eles. Né? E se tratando de ser terras federais, todo município tem as federais, estaduais, então não tem muito questionamento que nós viemos a fazer. Eu não quero, ou o outro não quer. É federal, é questão federal que nós podemos fazer e devemos fazer como cidadãos, como gestores, é ajudá-los. Depois, uma vez implantado, ajudá-los. Então, é degradante a situação que o pessoal está passando lá. Tivemos lá, de 2 em 2 dias, leva um punhado de água para eles, 2 dias, sem energia, né? E como que vai puxar água, às vezes, água do poço, sem a bomba para estar puxando? Então, essas são algumas demandas que nós tivemos lá. Então, contra a bagunça nós somos, mas também, se não houver movimento, a terra não avança. Nani, até antes de nós passarmos para a próxima fase, temos ainda muitas perguntas, vocês precisam responder de forma mais objetiva, pra gente conseguir. Porque a gente tem um monte de pergunta aqui ainda para vocês, hein? Só para corrigir, na verdade, uma informação que foi dita aqui, viu, Gu? Você perguntou sobre por que, então, o deputado federal Miguel Lombardi não levou esse projeto Bolsa Creche lá para o governo federal. A informação que chega aqui para a gente é que o Miguel levou, sim, o projeto do Bolsa Creche para a Câmara Federal. Só estão checando nesse momento em qual situação, qual fase está esse projeto, mas já tramita no Congresso Nacional, apresentado pelo deputado federal Miguel Lombardi. Só para corrigir essa informação. Eu também não me lembrava, mas já veio a correção da informação aqui.
Muito bem, 9h01. E o assunto agora também é um grande parceiro deste programa, a Bom Pastor, isso mesmo, que comercializa planos de assistência funeral com Bom Pastor com tantos, né, Nani? Sorteios, tantas promoções. Gente, é só acompanhar na nossa página ou na página também do Facebook da Bom Pastor. Olha só, são chequinhos que são sorteados para quem? Chequinhos, salvar. Olha, vou falar pra você, olha, salvaria a minha vida, hein? A gente fala, nossa, é um plano funerário, mas a gente tem que pensar nisso, porque um dia ela vem. Não, um dia ela vem, mas o bom do plano do Pro grupo... Gu quase veio, mas não veio ainda, né, Gu? Graças a Deus, né, Gu? Graças a Deus, plano maior pra mim. Tem um plano maior. Eu não terminei minha missão. E olha Exatamente. só, a Bom Pastor tem 37 anos de experiência, Renata, e quem é cliente Bom Pastor tem descontos nas áreas de saúde, odontologia, em vários estabelecimentos comerciais, farmácias, academias, óticas. Então, o telefone é 0800 17 7227 ou então grupobompastor.com.br. E agora a gente vai chamar um colega nosso jornalista também. Ah, é verdade. Pode falar o nome? Vamos lá. Geraldo Luiz. Nós sabemos que nos momentos mais difíceis da vida é onde o amparo precisa ser completo. Só o plano de assistência funeral Bom Pastor pode oferecer essa tranquilidade. Com sua ampla estrutura há mais de 37 anos, o Grupo Bom Pastor oferece todos os serviços que você necessita. Uma solidez no atendimento que você conta antes, durante e depois, com a certeza da seriedade em todos os momentos. Grupo Bom Pastor. Prevenir é preciso. Viva tranquilo. Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis. Muito bem, muito obrigada. Grupo Bom Pastor, obrigado ao Geraldo Luiz, ao Valquírio, ao Ângelo, ao do Bom Ângelo Pastor, também, o Neto, grande abraço a todos eles. Muito bem, Renata, perguntas agora são muitas no participações, eu quero agradecer desde já a participação do Braulio, do Anderson Ferraz, o Anderson Nascimento. O Anderson Ferraz, ele até faz um comentário aqui, ó, porque se promete muito e quando eleito tudo muda. Tá aí vários eleitos que nada fazem e diz que não fazem dessa forma. Como acreditar? O Anderson Ferraz. Obrigada pelo comentário, Anderson. O Alex Santos diz: precisamos de pessoas novas na política. A Maria Lúcia Bergantin, Lúcia Bueno Bergantin, obrigada. A Maria Lúcia sempre participa conosco aqui do Bastidores. O Wilson Bardini, a Isabel Aparecida Carrascosa dos Reis, um beijão. O Matheus Henrique, ele faz o seguinte comentário: concordo com o pré-candidato André Moisés. Quanto mais candidatos, mais opções teremos. Basta que cada eleitor faça a sua parte de conhecer muito bem o seu candidato e cobre caso eleito. Aí, na sequência, ele faz uma pergunta. Os dois candidatos presentes se sentem preparados em representar a nossa cidade? Sabem quais são as prioridades para a nossa cidade? E a gente já pode até fazer o gancho também para que eles analisem o atual governo, né? Quais são as principais prioridades de Limeira? E isso também tem tudo a ver com o governo Mário Botion. Com o governo, mas essa pode ser uma segunda pergunta, que daí eles, né, pode, né? Com certeza. Vocês primeiro, se sentem preparados? Posso falar? Sabem quais são as necessidades do município? Então, primeiro, respondendo para o Matheus, as necessidades elas não serão do município, serão a nível do estado, no meu caso, né? Então, tem que ver a necessidade de todos os municípios e trabalhar em cima de cada uma delas. Mas nós temos necessidades no município que são relacionadas ao Estado. Sim. E daí, por isso, a necessidade de Limeira ter um representante que saia daqui, né? Que vá lá e fala: olha aqui, Limeira está precisando. A farmácia de alto custo lá tá um caos. É porque, normalmente, quando se fala assim, né? Fala, Renata, fala, tem que ter, obviamente, vai representar todos. Nós temos que ter um todos. candidato, temos que ter um representante Limeira. Não é só de Limeira, né? Então, se você for... Tanto é que pregam-se assim, vote só em pessoas de Limeira. Só que esse que fala vote só em Limeira, tá buscando voto fora. Então ele tem um compromisso lá fora também. Agora, é claro que o candidato, o pré-candidato, e uma vez eleito, ele tem obrigação, ele tem que ter a obrigação de saber quais são as demandas. Então nós temos, você mesmo já disse, a farmácia de alto custo, uma delas, né? Que é uma delas que já houve vários problemas e ninguém conseguiu resolver todas as questões, ela vem seguindo. Por quê? Eu não vejo já porque que não temos um estadual. Porque esse movimento pode ser feito pelo executivo, pode ser feito pelo vereador, pode ser feito por quem está lá na federal, que está um nível acima. É mais questão de tempo, porque a correria é muita para se fazer. E a duplicação da Limeira
Limeira a Semápolis, né? Seria uma outra demanda para se buscar. Tem várias situações envolvendo o Estado e realmente aí sim, somente tendo um deputado eleito, ele teria condições de estar buscando, pressionando mais, que aí está no calcanhar ali, e tem que estar no calcanhar. Mas também não só pedindo esse tipo de coisa. Tem inúmeras cidades que ele vai ser responsável por estar cuidando e tem inúmeras situações também que vai precisar. O que Limeira mais precisa? Hoje, a nível estadual, eu vejo, né? Também não sou conhecedor do todo. O que nós sabemos mais é o que acompanha na imprensa. A farmácia de alto custo, que é a nível estadual, que tem dado muito trabalho, quase perdemos ela em outras situações. A duplicação da Limeira a Semápolis. Temos a passarela também, dos Loyola, se não me engano. Dos Lopes, ali na Anhanguera, isso. Então temos várias questões e outras que podem surgir e tem que correr atrás. Fala, e quando eu falo de a gente, embora a gente está toda hora reclamando que nós fizemos um deputado, e o deputado, ele realmente vai trabalhar por os outros municípios, mas a gente tem que começar a arrumar a nossa casa, né? Porque a gente está tantos anos sem deputado, então o deputado tem que olhar com um olhar carinho especial na cidade mesmo, depois, e vai sem deixar desguarnecer as outras cidades. Quais são as prioridades de Limeira que você pode atuar se eleito na Câmara Federal? As prioridades de Limeira? Não, quando eu falo assim, na área de educação, por exemplo, né? Na área de educação. Só que o problema nosso é estadual, mas pode, porque essa aprovação automática aí vem do Estado. Mas agora, eu acho que a gente tem que fazer projetos para tirar esse pessoal todo de rua. Quando fala de trazer verba para Limeira, para fazer parceria com a prefeitura começar a implementar coisas para ir tirando esse pessoal de rua, esse noia principalmente, essas coisas, sabe isso aí, para cuidar. Então, quando traz para... A gente volta na saúde, como a gente estava falando lá. Traz 1 milhão para a saúde, então vamos gastar esse 1 milhão com remédio, comprar remédio, contratar médicos, para os médicos ficar recebendo bem. Então, porque as coisas vão chegar até o povo. Sabe? Vai chegar até o povo. Assim, são os 3 pontos que, desde quando eu me conheço por gente, é discutido. Né? Saúde, educação e segurança. Então, tanto na esfera... Esse tripé, né? É o tripé. Só que entra governo, sai governo e não se resolve, né? Então, e quando a polícia chega, é que todos os outros já falharam. Então, a nível estadual, eu li, acho que foi hoje, o Fábio Moraes publicou referente ao problema do ensino médio, né? Estão numa luta aí. Então, esses são os 3 tripés, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara dos Deputados, que qualquer um daqueles tem que buscar e trabalhar, tentar esgotar esses problemas. Saúde, educação e segurança nas 2 esferas. E governo Mário Botion, que também tem tudo a ver com as demandas da cidade, né? Se vocês acham que tem muita demanda, porque o governo não está indo bem? O que vocês acham? Bem, eu vejo assim, ó. Eu tenho a minha leitura. Eu já falei isso no outro programa. O governo do Paulo, que ele me desculpe, mas na minha leitura foi o pior prefeito que Limeira teve nos últimos anos. O governo Mário está conseguindo ser pior que o Radish. E isso daí, e a coisa vai ficando assim. Daí você olha para a Câmara e a Câmara não... Você vê que a Câmara, nos últimos 3 anos, 3 mandatos, a Câmara vem piorando. Então é uma coisa assim... Por que a Câmara não fiscaliza? Porque não tem nada para fiscalizar? Então você acha que essa Câmara é omissa? É omissa ao extremo. É o extremo. Eu, por exemplo, assim... E volta na reforma geral. Gasta muito dinheiro. Hoje, eu não consigo relacionar para você 5 vereadores que, na minha leitura, estão fazendo um bom trabalho. E são 21. Então, gasta-se muito para troco de nada. É a mesma coisa no Congresso. Não precisa de 500 e poucos deputados. Pelo que eles fazem, metade desse Congresso já estaria suficiente. André. Renata, eu já tive a honra de passar por lá. Foi uma experiência... eu tenho uma gratidão muito grande pelo Dr. Paulo Radish por ter me dado a oportunidade de passar por lá.
e fazer tudo que nós fizemos na minha secretaria, né? Na secretaria a qual eu comandava, vocês acompanharam do jeito que pegamos e do jeito que deixamos. E hoje, o que eu vejo, mesmo eu me colocando à disposição para auxiliar, não pedir carga, não pedir nada, eu quero auxiliar. Ele não tem contato, então há 1 ano e meio eu tento uma conversa com o Mário para não chegar na situação que nós estamos hoje, né? Coletes vencidos, cursos vencidos, viaturas ainda não trocadas na integralidade, né? Então, é muito fácil, quando eu estou fora, eu apontar todos os erros existentes e depois... Desculpa. E depois que eu entrar, eu não conseguir fazer ou não saber fazer, né? Aí, nós já falamos da coerência, então você tem que ter coerente. Antes de eu entrar lá, nós não apontávamos, não fazia vídeo, não fazia como ia fazer. Não falávamos. A hora que entramos, fizemos. E hoje também eu não faço, como posso dizer, reclamações, críticas, porque essa é minha leitura. Então, não fazia antes, não fazia durante e não vou fazer depois. Mas ele sabe a situação que está, tanto isso quanto a cidade, porque falar dá para falar um monte de coisa, é isso que o eleitor acaba caindo discreto. Porque eu falo um monte de coisa aqui e depois eu chego lá e não consigo. Um projeto interessante, o qual é um desses que eu cuido no bairro, na minha região, é as áreas verdes. As áreas verdes, elas são cuidadas por nós. Por mim e mais 3 amigos que nós temos lá, né? No geral. Desde pintura de guia, tudo isso daí. É uma das coisas que nós não falamos. Antes de assumirem, então tinha um compromisso que nós vamos buscar esse pessoal. E realmente tem que ser. Se você quer que as áreas verdes sejam cuidadas, quem vai cuidar é quem está ali próximo. Então, tinha essa promessa de estar indo atrás dessas pessoas, fazendo cadastro, conversando. Então, acabaram não fazendo ainda, mas ainda dá tempo. Estamos à disposição para estar auxiliando. Mas eu enxergo que, para ficar ruim, tem que melhorar um pouquinho ainda. Pois é, 9h13. Vamos ao intervalo comercial, mas você não sai daí, porque na volta tem mais bastidores e tem muitas perguntas ainda. Tem muita pergunta aqui para fazer e nós já estamos caminhando para o final, né? Então, você Fica não sai daí. ligadinho aí. Estamos apresentando Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis. Vem nessa onda você também. A esperança que muda o mundo. É nessa onda que eu vou. Vem você também. Educadora. Muito mais que rádio. Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical, você tem o contato de todos os médicos e estabelecimentos de saúde conveniados em toda a cidade. Nomes, especialidades, localização, telefone, tudo organizado para que em poucos cliques você encontre tudo o que estava procurando. Baixe agora mesmo o aplicativo Medical para Android ou iOS e tenha a saúde ainda mais perto de você. Sua vida mais azul com Medical. Baixe o aplicativo para celulares e tablets e ouça a Educadora em qualquer lugar. A troca de horário mais polêmica, mais comentada e mais ouvida de Limeira. Colóquio com Ivan Schutzer e Caio Bortolã. De segunda a sexta, 11h45 da manhã. A discussão nossa de todo almoço, ao vivo e em todas as plataformas. Colóquio só tem na Educadora. Muito mais que rádio. Oferecimento: Casa das Torneiras. Soluções para o seu lar. Santa Josefa 336. Em qualquer lugar. Do jeito que você quiser. Educadora. Muito mais que rádio. Os planos de assistência funeral Bom Pastor são regulamentados pela Lei Federal número 13.261. Diferente de um seguro, os planos Bom Pastor garantem para você e toda a família atendimento profissional e qualificado 24 horas por dia, 365 dias do ano, além de oferecer benefícios exclusivos em vida. Adquira um plano de assistência funeral Bom Pastor. Ligue agora, 0800 177 227. Siga a Educadora no Twitter, @EducadoraAM. Eu não vou faltar. Eu não vou faltar.
Eu não vou faltar. Receber o certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio é um passo importante na nossa vida. Por isso, eu não vou faltar à prova do Enseja. Se você se inscreveu, não falte também. A prova será dia 5 de agosto. Para saber o local da sua prova, acesse ensejanacional.inep.gov.br. Para falar com a sua educadora, use o WhatsApp 99222-5124. Gran São João traz Rede Construir e Educadora apresentam Roupa Nova ao vivo. Roupa Nova. Roupa Nova. Roupa Nova. Sexta, 3 de agosto. Roupa Nova e seu novo show. Roupa Nova e seus maiores sucessos. Roupa Nova, de volta a Limeira. Sexta, 3 de agosto, 10 da noite, no Gran. A abertura com os DJs Cezinha e Japão do Celebration. Garanta seu ingresso antecipado com desconto. Quem compra antes, paga menos. Secretaria do Gran, Ponto X Games e Bambino Festa. Compre online, tkingressos.com.br. Censura 18 anos. Obrigatória apresentação do RG. Roupa Nova, ao vivo. Não é questão de aceitar. Roupa Nova em Limeira. Sexta, 3 de agosto, 10 da noite, no Gran. Rádio Oficial Educadora. Muito mais que rádio. Voltamos a apresentar Bastidores com Nani Camargo e Renata Reis. Muito bem, estamos de volta. Este é o programa Bastidores, excepcionalmente nesta quinta-feira, e estamos ouvindo Gu Tigers e André Moisés. Ambos são candidatos pelo DC, Democracia Cristã. Gu vai sair, né? Ainda é pré-candidato, se o nome dele for homologado, né? Nas convenções que ocorrem no final de semana, Gu sairá aí a candidato a deputado federal, e o Moisés, o André Moisés também, depois da homologação, a candidato a deputado estadual. Renata Reis, vamos falar agora de aborto? Aborto. Gostaríamos que vocês se posicionassem a respeito desta questão tão importante. Pode ser que, obviamente, se eleitos, vocês não tenham... Isso caia na pauta de vocês, de né? votar ou não, mas qual é o posicionamento de vocês a respeito da descriminalização do aborto? O que pensam sobre isso? Eu já antecipo meu voto, né? Vai ser não. Caso numa eventual... Enfim, a gente sabe que não é simples assim uma questão tão importante como a do aborto, ter uma mera votação, não é assim que funciona. Sim, mas sim, assim, vai ter caso tivesse... Vai ter toda uma discussão, é claro, vamos tentar de todo meio... É porque nós vamos, à medida que vai tentar adquirir o voto favorável ao tema, eles vão tentar todos os meios, e aí, e muitas vezes funciona a mudança do voto. Mas eu não falo nem por ser cristão mesmo, desde do berço, né? Desde o berço nós somos pela vida, né? Mas só reclama, tem um ditado que diz assim, que só reclama de essa questão de ser aborto ou não quem está vivo, né? Porque já nasceu. Então eu não sou completamente contra a descriminalização. Vejo que tem que ter alguma mudança, né? Em relação a isso, porque tem outros temas também que eu acredito que nós vamos falar. Prega-se que diminuiria o número de abortos que já são feitos no Brasil, diminuiria isso e deixando de ser crime. Então, eu não vejo que vem favorecer. Eu acho que vai dar mais condições ainda para estar tirando o feto da pessoa que teve uma gravidez indesejada e que, no meu ponto de vista, tem vários meios de não engravidar. Então, eu faço minhas palavras dele.
Eu sou radicalmente contra o aborto. E por ser cristão mesmo, por acreditar na vida. E só Deus pode fazer essas coisas aí. E vai acontecer em casos extremos, mas extremos mesmo. E mesmo assim, sabe aquele... Num caso de um estupro ou da iminente morte da mãe, sabe, uma casa assim, eu falo sim com ressalvas. Eu penso que se legalizasse o aborto, já ia banalizar mais a irresponsabilidade que já acontece aí. Então as pessoas precisam pensar antes de fazer. Existe um comentário, as pessoas sempre falam que porque eu sou humorista, que eu estou sempre brincando, mas eu sou muito, eu brinco, mas eu sou muito sério, tenho uma base espiritual muito forte, religiosidade e família. Então as pessoas precisam pensar antes de acontecer, sabe, antes de fazer. Então eu sou contra o aborto. E como atuariam, se eleitos, de forma a garantir os direitos da comunidade LGBT? Por que o suspiro, Gu? Porque... É um tema delicado, né? É um tema que está em pauta. É um tema delicado. Eu acho que direito, eu falo assim, o direito humano. Eu sou meio... É complicado eu falar sobre... por exemplo, assim... Porque às vezes se mistura ter um direito... O direito GLBT com a ditadura gay, com esculhambo, assim. Então, eu acho que direito... Todos são iguais perante a lei. Mas agora existe... É muito complicado eu falar isso, mas só que eu sou autêntico, eu falo o que eu penso, né? Mas, por exemplo, assim, direito... vou dar um exemplo sobre comportamento em público da comunidade LGBT. Por exemplo, assim, se eu ver um casal hétero com muito assanhamento, assim, eu fico incomodado. Daí, então eu não... E se eu ver um casal... homossexual. É a mesma coisa, não estou falando, porque eu acho que essas intimidades, essas coisas assim, são coisas para ser feito entre quatro paredes, alguma coisa. Então, eu sou vai ser machista ou... Mas você legislaria, né, o que a Renata perguntou, pela causa? Pela causa, eu não consigo ver assim que precisa... tem que ser assim... Aí eu não consigo me expressar. Como eu falei nos bastidores, né? Deus me deu alguns dons. Ele não deu o dom da palavra. Às vezes eu não consigo me fazer explicar. E eu temo, às vezes, com isso, que as pessoas me interpretam mal. É por isso que normalmente eu escrevo. Quando eu escrevo, eu não tenho dúvida do que eu estou escrevendo. Agora, quando falar, às vezes você dá uma conotação e as pessoas encontram outra, entendeu? Então é isso. André. Assim, diz a palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito em nosso favor, né? Então ele não escolheu sexo, não escolheu nada disso. Ele deu a vida dele por todos. Então eu não legislaria sobre o tema, não seria um autor autêntico, proponente de um tema desse. Mas em relação a muitas coisas que acontecem com essa... vamos dizer assim, minoria, que eles falam assim, agressão, isso eu trabalharia mais nesse sentido para estar evitando, dando uma proteção, assim como para todas as outras demais classes. Mas eu legislar sobre a matéria diretamente, não. Porque também eu nunca me assanhei em lugar nenhum, que eu também, eu não sei se veio isso um pouco do pai, o pai antigo, sério, e eu rígido, também sou sério, né? Eu não sou de ficar com muita brincadeira, eu gosto de trabalhar, né? Então as pessoas me conhecem dessa forma. Então eu também não gosto de saneamento. Mas eu me deparo com isso, sou guarda municipal, eu não faço questão, não tenho nenhuma restrição quanto a isso, mas eu não acho legal também. Vocês sabem mais ou menos quantos votos precisariam para conseguirem ser eleitos pelo partido? Eu não sei se na convenção
se vocês, se o Partido Democrata Cristão, Democracia Cristã terá alguma coligação, mas vocês sabem mais ou menos? Eu fui buscar, eu ia dar essa informação, porque eu tenho acompanhado vocês sempre fazem essa pergunta. Eu fui buscar ontem. Eu estive ontem em São Paulo, no Diretório Nacional, conversei com quem é responsável por isso, e por nós não termos uma estrela, nenhuma estrela, por isso que eu comecei falando antes, que a pessoa chega e fala, eu preciso de 40 mil, me ajuda aí, 40 mil eleitores estaria eleito. Não é verdade. Tem partido que a nota de corte é 80, né? Tem 100. Candidato nosso que é 100, se ele não tiver 100... vai precisar de 100 mil votos para ainda ter a chance de agora, chegar. Agora, no nosso caso, é verídico, mas nós só saberemos realmente a hora que abrir as urnas. Mas o que eu busquei ontem, não teremos coligações, o partido foi procurado por os outros, mas por nós temos também pré-candidato ao governo do Estado, então a legislação não permite que haja somente a coligação abaixo do governador. Ou faz tudo ou não faz nada, segundo esse entendimento que o advogado tem, Dr. Caio. Nós temos uma chapa, ainda tenta ampliar ela, de 100 candidatos a estadual e 100 candidatos a federal. Por não ter nenhuma estrela, né? A média, puxador de voto, né? Você está dizendo? É isso. A média de voto, mais ou menos, que você tem que passar lá para eles, eles têm algumas pessoas que um pelo outro é coisa de 10, 15 mil votos. Tanto para estadual quanto para federal. Então, o que nós acreditamos? Que o coeficiente eleitoral para federal vai dar em média de 270 mil e o estadual 220 mil. Então, em cima disso, o pré-candidato GU, né, sendo homologado, na faixa de 15, 20 mil, estaria eleito. 20, 25 mil. E o estadual, 20, 15 mil. Né? Pode ser diferente, pode mudar, mas essa é a regra. Estamos tentando fechar. Tem uma pessoa que nós não podemos falar, que ainda está em negociação, mas ele quer sair ao Senado. E estão tentando puxar ele para deputado federal. Que ele seria Caso ele puxador venha, de ele votos. é um puxador, porque ele é conhecido no Brasil. Certo. Né? Ele é conhecido no Brasil e teve uma grande participação em tudo isso que está acontecendo isso hoje no Brasil. E então, caso ele venha, teria um puxador de voto na federal, e aí os votos manteria, que a média de voto entre eles é isso daí, 10, 15, 20 mil, não passa disso. E uma última pergunta, né, Nani, que nós temos feito a todos os pré-candidatos que, caso eleitos, caso oficializadas as candidaturas e eleito, quais seriam aí, qual será o primeiro projeto apresentado por vocês na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal? Qual vai ser, Gu, seu projeto de lei? Eleito na Câmara, lá de Brasília, Isso. Qual vai ser o primeiro projeto que você vai apresentar na casa? Então, eu vou ter que pedir uns estudos assim e implementar essa coisa. Como eu estou há 56 anos, eu não tenho meu teto ainda, eu ia partir para esse lado da habilitação, fazer um projeto que a gente conseguisse fazer um plano nos moldes, talvez, do Minha Casa Minha Vida, mas que realmente para a pessoa que não tem condição mesmo, com que a mensalidade chegasse a 300, 400 reais no máximo, para qualquer pessoa pobre mesmo pudesse sim, entrar na coisa. Acho que o teto é tudo, né? André. Não é combinado. Eu estava pronto para responder isso. Mas a minha ideia em relação a projetos, a minha área é a área de segurança, né? Tem muita coisa a ser feita aqui, buscar nos outros municípios também, estender, mas a área habitacional, ela é um gargalo que vem muito problemática há muitos anos e não é específico do município. Se eu não estiver enganado, temos 15 mil, né, pessoas na que fila, necessitam, né? Isso, 15 mil pessoas que necessitam, 15 mil famílias. Então, falta, no caso do governo do estado, acho que falta mais aqueles programas do CDHU, onde realmente é voltado para pessoas das nossas condições, né? Minha mãe acabou o ano passado de pagar a casinha dela lá, pagando R$80, né? Hoje, assim como o Gu já disse, a Minha Casa Minha Vida, por menos de 1.000 você não consegue. Não consegue adesão, né? Então, acho que seria nesse sentido. Tá trabalhando, primeiro conhecer todo o movimento lá e tá trabalhando em cima disso para que realmente nosso povo tenha habitação.
sem drama, sem nada. Esse caso meu com relação de casa é porque há 25 anos, quando a minha mãe morreu, morreu com câncer, né? No colo do útero. E uma das últimas coisas que ela disse na época, ela falou assim, eu não tive uma casa. Sabe, aquilo lá me marcou pro resto da vida. E eu vivo de aluguel em aluguel, coisa assim, e como eu não abraço o sistema, eu nunca se encaixo, eu não tenho as coisas assim, né? Então eu acho que se eu quisesse deixar um legado, era um projeto assim, em que a nível nacional fosse mais simples ter uma casa que é tudo que inclusive o projeto politiqueiro do PT fez isso, ele iludiu todo mundo nessa linha. Então não, tem que ser uma coisa real mesmo, onde cada um que estivesse levando uma vida honesta, trabalhando, ganhando o mínimo, pudesse conquistar a sua casa. Renato, não sei se a pauta do desarmamento está aí também, ou já acabou? Como que é? Encerramos, mas fica à vontade. Eu gostaria de dar meu posicionamento, que eu escutei tanto isso feito para os outros demais, assim, que eu também sou favorável à posse de arma. Posse, não o porte. Porque eu também, muitas vezes, eu sou da guarda, não ando armado, porque o inimigo ele já vem preparado. Então, você vai ter que reagir de qualquer forma e é onde que dá tudo esse número de morte de pessoas que andam armadas. Mas a posse, não. A posse, você tem tempo de reagir, porque você está dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu ambiente familiar. Então, E qualquer brasileiro pode, entendeu? A lei ela não veio para impedir. Então, o que tem é uma interpretação meio errônea, né? Porque precisa de uma declaração de comprovação da necessidade da arma. Então, essa interpretação que é feita na Polícia Federal, às vezes é meio subjetiva, então libera-se para uns, não libera-se para outros. Mas nos últimos 10 anos foram 55 mil portes expedidos nos últimos 10 anos, desde a criação do Estatuto, 2003. Muito bem, 9 horas e 33 minutos. Quero agradecer, então, as pessoas que participaram, o Walter Lúcio, a Olinda Rodrigues. Ele está assistindo lá de João Pessoa, né? Exatamente, um grande abraço, olha Walter só. Walter Lúcio, muito obrigada pela participação. E a Bernadette Gropo, que sempre nos acompanha. Sempre nos acompanha. Da Boa Vista, um beijão, Bernadette. Mandou um beijo, e ela mandou um abraço pro Gu, né? Foi. Falou que é fã dele, enfim. Também elogios ao Moisés, o Matheus Henrique. Mais participações aqui, o Alex Santos, o Almir participa também, o Juliano Nascimento, o Murilo Henrique, deixa eu ver mais gente. Olha, a Pri Sofia. A Pri Sofia, o Ricardo Thiago Salati, ele pede pra gente perguntar ao Gu sobre o que ele tem a falar sobre o vídeo que foi postado pelo Gu de ter sido coagido, enfim. O Ricardo, o Gu já falou sobre isso. Comentou, você pode verificar aí na live do nosso programa, o programa vai ficar disponível. Vai ficar disponível, você dá para assistir de madrugada, amanhã. Exatamente, começou a acompanhar o programa agora, pode continuar, o programa vai ficar disponível nas redes sociais. O Felipe Penedo também está mandando parabéns pelo programa. Um abraço, Felipe Penedo. André Moisés, ele está mandando. O Paulo Sérgio aqui também, a Pri Sofia, Antônio Pereira, a Valéria participa, o Ricardo Salati. Deixa eu ver mais participações Marciano aqui. Camilo Ferreira. Isso, exato. Bom, o pessoal que aparece tá aqui. De forma diferente pra gente, né, Dani? Então a gente fica preocupado. É que você tá no celular e eu tô no computador, então. Mas vocês podem acessar depois e, enfim, responder as perguntas aí. Tem muitas menções aos dois, e aí vocês podem participar. Muito obrigada, viu? Foi um papo muito bom. E hoje a gente encerra, então, né, Renata? Essa rodada de entrevistas. Não, os bastidores, né? A rodada de entrevistas com os pré-candidatos. Depois a gente vai trazer certinho quem é quem, os nomes que foram confirmados, os nomes não confirmados. Muita água vai rolar ainda. Muita água vai rolar e quem sabe, não é, Nani? Depois do início mesmo da campanha, a gente possa voltar a conversar com os que tiveram as candidaturas oficializadas. Aí a gente vai verificar direitinho como a gente pode fazer isso. Legal. Obrigada, Gu, pela presença. Obrigado pela oportunidade e obrigado pela chance mesmo, pela oportunidade mesmo. Eu gosto muito dessa casa é muito democrática, né? E
Quero só tornar em público que eu sou fã do Vocês Duas. Muito obrigada, Gu. Obrigada, Gu. Porque é um equilíbrio assim, sei. E o que é mais incrível, parece duas adolescentes. Nossa, agora eu amo, Gu. Ela se comporta como duas adolescentes. Mas são adolescentes, nossa, adorei. Obrigada, ganhei o ano. Obrigada, viu, Gu, pela participação. Obrigada, André. Obrigada também. Renato, só para encerrar, né, eu agradeço também a oportunidade que foi nos dada, de grande valia, né, poder estar apresentando e concluindo para finalizarmos e ir embora, né? Assim, nós nos preparei ao longo desse tempo que nós tivemos aí em frente da secretaria, tem formação em gestão pública, sou formado bacharel em direito, então temos condição de estar fazendo o melhor para o nosso povo, que é realmente só servi-lo. Nós viemos para servir, não ser servido. Agradeço mais uma vez. Obrigada, viu, gente? Renata, boa noite. Até a próxima terça-feira. Até a próxima terça. A gente vai, lógico, continuar falando sobre política, bastidores políticos, principalmente, né, Nani, no âmbito local. A eleição mais difícil do Brasil, hein? Exatamente. Gente? Nossa missão é trazer bastante informação, discussão aqui para você. 8 horas da noite, terça-feira. Não perca. Muito obrigada, gente, pela audiência. Tchau. Educadora, boa noite. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2000.